Capítulo 35. Ele não foi para Cambridge no dia seguinte, como dissera. Adiou a partida por uma semana inteira. E durante esse tempo me fez sentir que tipo de punição um homem bom, mas duro, um homem cioso, mas implacável, pode infligir a alguém que o ofendeu. Sem um único ato explícito de hostilidade, uma única palavra exaltada, ele conseguiu me impressionar implacavelmente com a certeza de que eu tinha sido colocada fora do âmbito de sua benevolência. Não que Saint John nutrisse um espírito pouco cristão de vingança. Não que ele fosse fazer mal a um fio de cabelo meu, mesmo que tivesse plenos poderes para isso. Tanto por natureza quanto por princípios, ele era superior às satisfações medíocres da vendetta. Perdoara-me por dizer que desprezava a ele e ao seu amor, mas não esquecera as palavras. E enquanto ele e eu vivêssemos, não haveria de esquecê-las. Eu via em seu olhar, sempre que ele se virava para mim, que estavam sempre escritas no ar entre nós. Toda vez que eu falava, soavam em seu ouvido, e o seu eco presente em cada resposta que ele me dava. Não deixou de conversar comigo, até me chamava, como de hábito, para que me juntasse a ele em sua escrivaninha a cada manhã. E eu temia que o homem perverso que havia nele encontrasse um prazer incompatível e não compartilhado pelo cristão, em demonstrar de todas as maneiras possíveis, enquanto agia e falava, aparentemente como de hábito, que retirara de cada gesto e cada frase o interesse e a aprovação que antes conferiram um charme austero ao seu jeito de falar e agir. Para mim, ele na realidade já não era mais feito de carne, mas sim de mármore. Seu olhar era uma pedra preciosa, fria, brilhante, azul. Sua língua, um instrumento de expressão, nada mais. Tudo isso era tortura para mim, uma tortura requintada e lenta. Mantinha aceso um fogo brando de indignação e uma aflição vacilante de tristeza, que me perseguiam e me esmagavam completamente. Pude sentir como se eu fosse sua esposa. Esse bom homem, duro como a mais profunda fonte, poderia facilmente me matar sem tirar das minhas veias uma única gota de sangue ou admitir em sua consciência cristalina a mais leve marca do crime. Eu sentia isso particularmente quando fazia uma tentativa de aplacá-lo. Não havia compaixão pela minha compaixão. Ele não sentia qualquer sofrimento com aquele distanciamento. Não ansiava pela reconciliação e, embora mais uma vez lágrimas profusas molhassem a página sob a qual ambos nos debruçávamos, não tinha sobre ele mais efeito do que se seu coração fosse feito de pedra ou metal. Com suas irmãs, por sua vez, ele era um pouco mais gentil que o habitual, como se temesse que a mera frieza não fosse suficiente para convencer do quão completamente banida e excluída eu fora.
Ele acrescentava a força do contraste, e isso eu tenho certeza de que não fazia por malícia, mas por princípios. Na noite antes de sua partida, vendo-o caminhar no jardim ao pôr do sol e lembrando, ao olhar para ele, que aquele homem, mesmo distante como agora, um dia salvara minha vida e que éramos parentes próximos, fui levada a fazer um último esforço para reconquistar sua amizade. Saí e me aproximei dele, que estava debruçado sobre o portãozinho. Fui direto ao assunto. St. John, estou triste porque você ainda está zangado comigo. Vamos ser amigos. Espero que sejamos amigos, foi a resposta fria. Ele continuava a observar o nascer da lua, que estivera contemplando quando me aproximei. Não, St. John, não somos amigos como éramos, você sabe disso. Não somos? Não é verdade. Da minha parte, não lhe desejo nenhum mal, somente o bem. Acredito em você, St. John, pois tenho certeza de que é incapaz de desejar mal a alguém. Mas como sou sua parente, gostaria de receber um pouco mais de afeto do que essa filantropia generalizada que você oferece a qualquer estranho. É claro, disse ele, seu desejo faz sentido e estou longe de considerá-la uma estranha. Essas palavras, ditas num tom tranquilo, eram demasiado humilhantes e desconcertantes. Se eu fosse ceder ao orgulho e à ira, teria deixado St. John ali no ato, mas algo em mim era mais forte do que esses sentimentos. Eu venerava profundamente o talento e os princípios do meu primo. Sua amizade era valiosa, perdê-la era difícil. Eu não abandonaria tão cedo a tentativa de reconquistá-la. Devemos nos despedir dessa maneira, St. John? E quando você for para a Índia, vai me deixar assim, sem uma palavra mais gentil do que as que vem dizendo? Ele então virou as costas para a lua e me encarou. Se vou deixá-la assim quando eu for para a Índia, Jane, o quê? Então você não irá para a Índia? Você disse que eu não poderia, a menos que me casasse com você. E não vai se casar comigo. Continua fiel a essa decisão? Leitor, será que você sabe como eu o terror que essas pessoas frias podem infundir no gelo de suas perguntas? Como é uma avalanche sua raiva, uma rachadura no mar congelante o seu desgosto? Não, St. John, não vou me casar com você. Mantenho-me fiel à minha decisão. A avalanche estremecera e avançara um pouco, mas ainda não desabara. Mais uma vez, por que se recusa? Ele perguntou. Antes, respondi, porque você não me amava. Agora, porque praticamente me odeia. Se eu me casasse com você, iria me matar. Está me matando agora. Seus lábios e seu rosto ficaram pálidos, bastante pálidos. Eu iria matá-la? Eu a estou matando? Suas palavras são de um tipo que não deveria ser usado. Violentas, pouco femininas e inverídicas. Traem um estado de espírito desafortunado. Merecem severa reprovação. Poderiam parecer imperdoáveis, mas é dever do homem perdoar seu semelhante,
mesmo 77 vezes. Eu esgotara o assunto. Ao tentar honestamente apagar de sua mente o vestígio da ofensa anterior, acabara deixando naquela superfície tenaz uma outra e mais profunda impressão, marcara a fogo. Agora você vai finalmente me odiar, falei. É inútil tentar me reconciliar com você. Vejo que o transformei no inimigo eterno. Essas palavras causaram mais dano e ainda pior, diziam a verdade. O lábio pálido estremeceu num espasmo rápido. Eu conhecia a ira de aço que desencadeara. Meu coração estava despedaçado. Você interpreta incorretamente minhas palavras, eu disse, agarrando sua mão. Não tenho qualquer intenção de lhe causar dor ou sofrimento. Realmente não tenho. Amargo foi o sorriso que ele abriu. Decidido, o gesto com que tirou a mão da minha. E agora você se lembra de sua promessa. E não irá para a Índia, presumo, disse ele após uma pausa considerável. Sim, irei como sua assistente, respondi. Um silêncio longuíssimo se sucedeu. Que luta era travada dentro dele entre a natureza e a graça, não sei dizer. Apenas lampejos breves cintilavam em seus olhos e estranhas sombras passavam pelo seu rosto. Por fim, ele falou. Já lhe expliquei o absurdo que é uma mulher solteira de sua idade se propor a acompanhar ao exterior um homem solteiro da minha. Demonstrei em termos tais que, teria imaginado, impediria que voltasse a insistir. Que tenha feito isso, eu lamento por você. Eu interrompi. Qualquer coisa que se assemelhasse a uma repreensão concreta me dava coragem instantânea. Não perca o bom senso, St. John. Você está beirando o absurdo. Finge estar escandalizado com o que eu disse. Não está realmente chocado, pois, com sua mente elevada, não pode ser tão tolo ou presunçoso a ponto de interpretar incorretamente o que eu quero dizer. Repito, posso ser sua assistente se quiser, mas nunca sua esposa. Mais uma vez, ele ficou lívido, mas, como antes, controlou perfeitamente sua fúria. Respondeu de maneira enfática, mas calma. Um pároco assistente de sexo feminino, que não fosse minha esposa, jamais haveria de me servir. Comigo, então, parece que você não pode ir. Mas, se é sincera em sua oferta, quando estiver na cidade, posso falar com um colega casado cuja esposa precisa de uma ajudante. Sua fortuna a torna independente da ajuda da sociedade. E assim, você ainda pode ser poupada da desonra de descumprir sua promessa e desertar do bando com o qual havia se comprometido. Ora, eu nunca fizera, como o leitor sabe, qualquer promessa formal, nem firmara qualquer compromisso, e aquele linguajar era demasiado duro e despótico para a ocasião. Respondi: não há desonra alguma, nem quebra de promessa, nem deserção nesse caso. Não tenho a menor obrigação de ir à Índia, ainda mais com estranhos. Com você eu teria me aventurado, porque o admiro,
confio em você e o amo como irmã, mas estou convencida de que, indo quando e com quem fosse, eu não viveria por muito tempo naquele clima. Ah, teme por você mesma, disse ele, sarcástico. Temo, Deus não me deu uma vida para desperdiçar, e estou achando que fazer o que você me pede seria quase o equivalente a cometer suicídio. Além disso, antes que eu decida definitivamente deixar a Inglaterra, preciso saber com certeza se não serei mais útil ficando aqui do que indo embora. O que quer dizer? Seria inútil tentar explicar, mas há uma questão sobre a qual, por muito tempo, venho tendo uma dolorosa dúvida, e não posso ir a lugar algum até que seja esclarecida. Sei para onde seu coração se volta e ao que se aferra. O interesse que acalenta é ilegal e profano. Já deveria tê-lo esmagado há muito tempo. Deveria se envergonhar ao se referir a ele. Pensa no Sr. Rochester? Era verdade, confessei através do meu silêncio. Vai procurar pelo Sr. Rochester? Preciso descobrir o que foi feito dele. Resta-me então, disse ele, lembrar-me de você em minhas orações e rogar a Deus por você, com toda a sinceridade, para que não acabe de fato se tornando uma pária. Pensei ter reconhecido em você uma escolhida, mas Deus não vê como o homem vê. A sua vontade será feita. Ele abriu o portão, saiu e se afastou pelo vale estreito. Logo desapareceu. Ao voltar para a sala, encontrei Diana de pé junto à janela, muito pensativa. Ela era bem mais alta do que eu. Colocou a mão no meu ombro e curvou-se, examinando o meu rosto. Jane, disse ela, você tem estado muito agitada e pálida. Tenho certeza de que algo está acontecendo. Diga-me o que há entre St. John e você. Estive observando vocês da janela durante a última meia hora. Deve me perdoar por espionar assim, mas há algum tempo tenho pensado nem sei no que. St. John é um ser estranho. Ela fez uma pausa, eu nada disse. Ela então recomeçou. Aquele meu irmão tem ideias peculiares a seu respeito, tenho certeza. Faz tempo que lhe confere uma atenção e um interesse que nunca demonstrou a outra pessoa. Com que finalidade? Eu gostaria que ele a amasse. Ele a ama, Jane. Coloquei sua mão fresca na minha testa. Não, Di, nem um pouco. Então, por que ele a segue tanto com os olhos e tenta ficar sozinho com você tantas vezes e a mantém tão continuamente ao seu lado? Mary e eu achamos que ele quer se casar com você. É verdade, ele me pediu para ser sua esposa. Diana bateu palmas. Era exatamente o que esperávamos e pensávamos. E você vai se casar com ele, Jane, não vai? E então ele vai ficar na Inglaterra. Longe disso, Diana. Seu único propósito, ao me pedir em casamento, era conseguir uma companhia adequada para seus trabalhos na Índia. O quê? Ele quer que você vá para a Índia? Sim, uma loucura, ela exclamou. Você não viveria 3 meses lá, tenho certeza. Não pode ir.
Não consentiu, não é mesmo, Jane? Eu me recusei a me casar com ele e, consequentemente, o desagradou. Ela sugeriu, profundamente. Acho que ele nunca vai me perdoar, mas me ofereci para acompanhá-lo como sua irmã. Foi uma loucura absoluta fazer isso, Jane. Pense no encargo que assumiu. Cansaço incessante, onde a fadiga mata até mesmo os mais fortes, e você é fraca. Sem John, você o conhece. Iria exigir de você tarefas impossíveis. Com ele, não haveria permissão para descansar nas horas mais quentes e, infelizmente, já notei, o que quer que ele solicite, você se obriga a cumprir. Fico surpresa que tenha encontrado coragem para recusar o pedido de casamento. Não ama, então, Jane? Como marido, não. Mas ele é um belo homem, e eu sou tão sem graça. Você vê, Dai? Nunca daríamos certo. Sem graça, você? De jeito nenhum. Você é bonita demais e boa demais para ser assada viva em Calcutá. E mais uma vez ela me pediu sinceramente que não fosse com seu irmão. Não irei, eu disse, quando, agora há pouco, repeti a proposta de ir como sua assistente. Ele se mostrou escandalizado com a minha falta de decência. Parecia pensar que era uma impropriedade eu me oferecer para acompanhá-lo sem nos casarmos. Como se eu não tivesse, desde o início, esperado encontrar nele um irmão, e habitualmente o considerado como tal. O que a fez acreditar que ele não a ama, Jane? Você deveria ouvir o que ele próprio tem a dizer sobre o assunto. Repetidas vezes explicou que não é para ele, mas para o seu ofício, que deseja uma esposa. Disse-me que eu fui feita para o trabalho, não para o amor, o que é verdade, sem dúvida. Mas, na minha opinião, se eu não fui feita para o amor, também não fui feita para o casamento. Não seria estranho, Dai, ser acorrentada para o resto da vida a um homem que só me considera um instrumento útil? Insuportável, antinatural, fora de questão. E além disso, continuei, embora eu só tenha afeição fraterna por ele, se for obrigada a ser sua esposa, sei que acabarei lhe concedendo um tipo inevitável, estranho e torturante de amor, porque é tão talentoso e possui essa grandiosidade heróica em seu olhar, no modo de agir e conversar. E então minha sorte se tornaria indizivelmente desgraçada. Ele não ia querer que eu o amasse. Se eu demonstrasse o sentimento, ele me faria ver que era algo supérfluo e não requerido por ele, e inadequado a mim. Sei que faria isso. E, no entanto, St. John é um homem bom, disse Diana. É um homem bom, um grande homem, mas se esquece impiedosamente dos sentimentos e necessidades de gente comum ao perseguir seus planos grandiosos. É melhor, portanto, que os insignificantes fiquem fora do seu caminho, sob pena de ele, em seu afã, acabe pisoteando-os. Aí vem ele. Vou deixá-los, Diana. E corri para o andar de cima, quando o vi entrando no jardim.
mas fui obrigada a encontrá-lo novamente na hora do jantar. Durante a refeição, ele pareceu tão composto como de hábito. Eu pensava que ele mal haveria de falar comigo e tinha certeza de que desistira da ideia do casamento. O que se seguiu mostrou que eu me enganara em ambos os pontos. Ele falou comigo com sua maneira habitual, ou o que recentemente passara a ser sua maneira habitual, uma escrupulosa polidez. Sem dúvida, invocara a ajuda do Espírito Santo para vencer a raiva que eu lhe despertara, e acreditava que me havia perdoado uma vez mais. Para a leitura noturna, antes das orações, ele escolheu o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Era sempre agradável ouvir de seus lábios as palavras da Bíblia. Sua bela voz nunca soava ao mesmo tempo tão doce e cheia. Sua atitude nunca era mais impressionante em sua nobre simplicidade do que quando ele trazia os oráculos de Deus. E naquela noite, aquela voz assumiu um tom mais solene, aquela atitude um significado mais emocionante, enquanto ele se sentava no meio do círculo familiar, a lua de maio entrando pela janela sem cortinas e tornando quase desnecessária a luz da vela na mesa. Enquanto ele se sentava ali, curvado sobre a grande e antiga Bíblia, e descrevia na leitura a visão do novo paraíso e da nova terra. Dizia como Deus desceria para viver com os homens, como enxugaria todas as lágrimas de seus rostos, e prometia que não haveria mais morte, ou tristeza, ou lágrimas, ou mais dor, porque todas essas coisas haviam passado. As palavras seguintes me emocionaram de maneira estranha quando ele as pronunciou, especialmente quando senti por uma leve e indescritível alteração no som, que seus olhos tinham se voltado para mim. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas ele lia de maneira lenta e distinta. Quanto aos medrosos e aos incrédulos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E então eu soube que destino Saint John temia que eu tivesse. O triunfo calmo e contido, misturado a uma sinceridade melancólica, marcou a leitura dos últimos gloriosos versículos daquele capítulo. O leitor acreditava que seu nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro e desejava a hora que haveria de admiti-lo na cidade onde os reis da terra levam sua glória e sua honra, e que não precisa de brilho do sol ou da lua, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a luz. Na oração que sucedeu à leitura, toda a sua energia foi empenhada, todo o seu zelo rigoroso despertou. Ele estava travando uma luta honesta com Deus e decidido a triunfar. Suplicou força para os fracos de coração, orientação para os que se desviavam do rebanho, um regresso, mesmo no momento derradeiro, daqueles que as tentações do mundo da carne estavam atraindo para longe do caminho do bem. Ele pediu, intimou
reivindicou a bênção de um tição tirado do fogo. A sinceridade é sempre muito solene. Primeiro, enquanto escutava aquela oração, espantei-me com ela. Depois, quando continuou a crescer, fiquei tocada e por fim maravilhada. St. John sentia a grandeza e a bondade de seu propósito com tanta clareza que os outros, ao ouvi-lo implorar em seu nome, não podiam deixar de sentir o mesmo. Fim da oração, nós o deixamos. Ele partiria muito cedo pela manhã. Depois de beijá-lo, Diana e Mary saíram da sala, obedecendo, acho, a uma sussurrada sugestão sua. Eu lhe estendi a mão e desejei uma boa viagem. Obrigado, Jane. Como disse, volto de Cambridge em 2 semanas e esse tempo ainda está disponível para você refletir. Se eu desse ouvidos ao orgulho humano, não lhe diria mais nada sobre o casamento, mas o que ouço é o meu dever e não perco de vista meu objetivo primordial: fazer tudo em nome da glória de Deus. Meu Senhor sofreu durante muito tempo e também sofrerei. Não posso abandoná-la à perdição como recipiente da ira. Arrependa-se, tome sua decisão enquanto ainda há tempo. Lembre-se, somos exortados a trabalhar enquanto ainda é dia, e advertidos de que logo vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Lembre-se do destino do rico, que teve suas coisas boas em vida. Deus lhe deu força para escolher a melhor parte, a que não será levada de você. Ele colocou a mão na minha cabeça ao dizer essas últimas palavras. Falara de maneira bastante honesta e suave. Sua expressão não era, de fato, a de um amante contemplando sua amada, mas de um pastor chamando de volta sua ovelha perdida, ou ainda de um anjo de guarda cuidando da alma pela qual é responsável. Todos os homens talentosos, quer sejam sentimentais ou não, quer sejam fanáticos ou aspirantes ou déspotas, contanto que sejam sinceros, têm seus momentos sublimes em que dominam os outros e reinam. Eu senti veneração por St. John, uma veneração tão intensa que sua força me lançou imediatamente ao ponto que eu por tanto tempo evitara. Fiquei tentada a parar de lutar contra ele e me deixar levar pela torrente da sua vontade até o golfo de sua existência. E ali perder a minha própria. Estava quase tão envolvida por ele como estivera antes, de modo diferente, por outro homem. Fui uma tola nas 2 vezes. Ter cedido antes seria um erro de princípios. Ceder agora seria um erro de julgamento. Assim penso hoje. Quando olho para essa crise, através da meditação tranquila do tempo, eu não tinha consciência da insensatez naquele instante. Fiquei imóvel sob o toque de meu mestre. Minhas recusas foram esquecidas, meus medos dominados, minha luta interrompida. O impossível, ou seja, meu casamento com St. John,
estava rapidamente se tornando o possível. Tudo mudava completamente numa avalanche. A religião chamava, os anjos acenavam, Deus ordenava. A vida se enrolava como um pergaminho, os portões da morte se abrindo e mostrando a eternidade para além deles. Em nome da segurança e do êxtase que havia ali, tudo poderia ser sacrificado em um segundo. A sala, quase escura, estava repleta de visões. Você pode decidir agora? Perguntou o missionário. A pergunta feita num tom suave. Ele me puxou para si com a mesma suavidade. Ah, aquela suavidade! Como é tão mais potente que a força. Eu poderia resistir à ira de Saint John. Tornava-me flexível como junco diante de sua gentileza. Ainda assim, sabia o tempo todo que se cedesse naquele momento, seria coagida a me arrepender algum dia da minha contestação anterior. Sua natureza não tinha sido modificada por uma hora de solene oração. Apenas tinha se elevado. Eu poderia decidir se tivesse certeza, respondi, se tivesse convencida de que a vontade de Deus é que eu me case com você. Juraria me casar aqui e agora, não importando o que acontecesse depois. Minhas preces foram ouvidas, exclamou Saint John. Ele pressionou a mão com mais força sobre a minha cabeça, como se me reivindicasse. Envolveu-me com seu braço, quase como se me amasse. Digo quase, sabia a diferença, pois sentira o que era ser amada. Mas, como ele, eu agora tirara o amor do caminho e pensava somente no dever. Lutei contra a minha visão obscurecida, diante da qual nuvens ainda corriam. Desejava sincera, profunda e ardentemente fazer o que era correto. E apenas isso. Mostre-me, mostre-me o caminho, implorei aos céus. Estava mais exaltada do que nunca. E se o que se seguiu foi feito da exaltação, o leitor há de julgar. A casa inteira ainda estava quieta, pois acredito que todos, exceto Saint John e eu, tinham se retirado para descansar. A única vela estava morrendo, a sala tomada pelo luar. Meu coração batia depressa e com força. Podia ouvir seu palpitar. Subitamente, congelou-se com uma sensação inexprimível, que o percorreu e passou de imediato a minha cabeça e as minhas extremidades. Não foi o choque elétrico, mas igualmente aguda, estranha e alarmante aos meus sentidos. Foi como se sua mais intensa atividade até então tivesse sido puro torpor, do qual agora eram chamados e obrigados a despertar. Tomados de expectativa, acordaram. Os olhos e os ouvidos aguardavam, enquanto a carne tremia sob meus ossos. O que você viu? O que está vendo? Perguntou Saint John. Eu não via nada, mas ouvia uma voz gritar em algum lugar. Jane, 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 nada mais. Ah, Deus, o que é isso? Perguntei ofegante. Eu bem poderia ter dito, de onde vem isso? Pois não parecia estar na sala, nem na casa, nem no jardim.
não vinha do ar, nem debaixo da terra, nem do céu. Eu ouvira. Onde? Vinha de onde? Impossível saber. E era a voz de um ser humano, uma voz conhecida, amada e tão bem recordada, a voz de Edward Fairfax Rochester. E falava em meio à dor e ao sofrimento de maneira violenta, misteriosa e urgente. Estou a caminho, exclamei, espere por mim. Ah, estou a caminho. Saí correndo até a porta e olhei o corredor. Estava escuro. Corri até o jardim. Estava deserto. Onde o Senhor está? Exclamei. As colinas atrás de Marsh Glen me devolveram debilmente a resposta. Onde o Senhor está? Escutei. O vento assobiava abaixo entre os abetos. Tudo era solidão da charneca e a quietude da meia-noite. Afaste-se, maldição, ordenei diante do espectro, que se erguia negro, junto ao teixo negro no portão. Isso não é ilusão sua ou feitiço seu, é o trabalho da natureza. Ela foi despertada e fez não um milagre, mas o mesmo que podia. Libertei-me de Saint John, que me seguira e que teria me detido. Era a minha vez de assumir o controle. Meus poderes estavam em ação e preponderantes. Disse-lhe que não fizesse perguntas ou comentários. Queria que me deixasse. Precisava ficar sozinha e sozinha ficaria. Ele obedeceu de imediato. Onde há energia para dar ordens, a obediência nunca falha. Subi até o meu quarto, tranquei-me ali. Caí de joelhos e rezei à minha maneira. Uma maneira diferente da de Saint John, mas efetiva ao seu modo. Tive a impressão de chegar muito perto de um poderoso espírito, e minha alma se prostrou aos seus pés com gratidão. Levantei-me dessa ação de graças, tomei uma decisão e me deitei, sem medo, iluminada, ansiosa para que o dia raiasse.